umas aulas assim mais fáceis para o pessoal conseguir fazer em casa. Continuar, na verdade, né? Fazendo essas aulas simples, mas tentando fazer um pouquinho menos demorada para não ficar tão cansativo também. Como nós estamos mais ou menos na época já de Páscoa, e nós temos bastante peças lá na loja, novas, eu vou trazer algumas ideias para vocês. Alguma coisa vai estar no meu Instagram, só pintado, né? Para inspiração, e alguma coisa eu vou fazer aqui em vídeo também. Então, essa semana eu trouxe essa placa aqui, né? Eu botei aqui a cordinha crua, eu fiz uma versão dela para uma porta clara, mas eu tenho no meu Instagram lá, @janipris, eu tenho ele na versão, numa versão clara para uma porta escura. Tá? Então esse daqui, ó, eu usei uma esponja, usei betume, tinta neon, que é interessante porque é uma tinta que ela fica mais fluorescente um pouco, né? Fica mais destacada. Eu achei que ficou bem legal nessa peça aqui. Então assim, essa peça aqui é a nossa aula, bem rápida. Eu vou fazer umas partes com vídeo rápido para não ficar muito demorado para vocês, porque eu vou estar pintando, né? Então será na versão mais rápida e algumas partes eu estarei explicando direitinho como é que eu tô fazendo. Tá ok? Espero que vocês gostem. A nossa peça, a gente vai usar o gel envelhecedor cerejeira e eu vou passar com rolinho. Então agora a gente vai usar a esponjinha e vamos usar o pincel para passar esse mesmo gel cerejeira na peça. Só que a gente vai usar assim o pincel com uma carga um pouquinho maior do que fosse uma pintura, né? Só para poder o efeito do risco da esponja aparecer melhor. E nós vamos fazer em partes também para não secar muito rápido, já que tá meio quente agora, né? No verão. Não precisa passar assim bem certinho, não precisa ser super regular. E aí a gente passa a esponjinha, uma vez só, de preferência reto. E assim a gente vai fazendo por partes. Quando tá mais friozinho, olha só que bonito. Quando tá mais friozinho, a gente consegue até fazer a peça inteira, mas nesse caso agora nós temos que fazer isso. Também tem como usar o gel matizador junto, né? No caso, quando você vai colocar, vai fazer com uma tinta normal, né? Você é obrigado a colocar o gel matizador, senão a tinta vai secar antes e você pensar em passar a esponjinha. Mas esse efeito é bem legal, você pode fazer ele em caixas também, né? Não é só em placas, e fica um efeito muito bonito.
Então, agora a gente vai fazer o nosso efeito com stencil. Esse stencil da Lituart, ele é o STR 031. Eu não vou usar ele inteiro, eu vou aparar ele. Em alguns pedaços ali eu vou passar fita. Porque a gente não tem necessidade de também sempre usar o stencil inteiro. A gente pode usar só um pedaço dele, pode fazer montagens, né? E nesse caso agora, eu não tenho como... Essa minha peça não é tão grande quanto o stencil, então eu vou isolar uma parte e vou usar só o Feliz Páscoa. Então agora a gente vai posicionar ele da forma mais... que melhor fique posicionado aqui na nossa peça, né? Eu não meço muito com régua, tá? Vai no dedo mesmo, que eu acho que é até mais fácil e, olha, normalmente fica bem certinho. Então, você vai ver a melhor forma que fica pra você. Eu vou usar o mineral, a cor mineral, pra fazer o stencil, porque como a tinta neon, ela é uma tinta transparente, ela tem só um efeito, vamos dizer, uma luz, como ele tem um efeito de luz. Então, assim, eu vou primeiro bater um stencil com mineral para fazer de fundo, para depois ir com a tinta neon. Lembrando de sempre hidratar o pincel, né? Antes de começar a pintura com stencil. E secar bem ele também, né? Automaticamente, porque você precisa estar com o pincel só hidratado, não molhado. E você vai fazendo movimentos circulares, sempre com a mão na virola, que é essa parte metálica, e de preferência o pincel mais reto possível, porque a partir do momento que você deixar ele meio torto, ele pode borrar mais facilmente do que quando você está com o pincel reto. Vai fazendo esse mesmo processo de molhar o pincel e secar no papel toalha, né, e fazer toda essa extensão ali. Uma demão eu creio que já deva ser o suficiente para fazer essa parte de fundo, né? Para depois a gente começar a usar a tinta neon laranja, que eu vou usar nessa peça aí, que vai, acho que combinar bem, além de ser laranja cor de cenoura, né? Combina com o fundo que é de cerejeira. Feito isso, então a gente vai dar uma secada rápida para poder continuar a pintura. Reposiciona o stencil bem certinho, né? Para não correr o risco de ficar borrado. Então, a gente vai usar a tinta neon. Ele vem num kitzinho assim, quer dizer, tem também embalagens maiores, mas como a gente acaba usando pouco, vem um kit com 6 esse daí. E como a gente acaba usando pouco, eu acho interessante comprar o kit, porque você vai ter mais cores, né? E vai sair bem mais em conta também. Então, vamos lá. A gente troca o pincel. Vamos usar um pincelzinho limpo. Como essa tinta aí, ela tem bastante transparência, por ser mais para efeitos, você vai ter que... nesse caso, eu vou dar batidas, para poder preencher um pouquinho mais rápido o stencil.
Então agora eu vou reposicionar o stencil, porque eu vou querer usar mais uma tinta dessa neon, que vai ser amarela. Ela só para dar mais um brilho na peça, que eu acho que vai ficar bem legal também. E num charme mesmo, né? Só para dar... E também para vocês verem, né? Que também tem como usar uma tinta neon em cima da outra. Só que tem que estar com a peça bem sequinha daí. A gente hidrata o pincel, né? Pega um limpinho, porque senão ele não vai aparecer. Usar em cima do laranja não tem como. Então assim, hidrata o pincel, seca bem. Molha a tinta, tira o excesso e vai na peça. Vou ver se ficou bom. Não apareceu muito bem ainda. Deixa eu dar mais uma secada nessa peça, para deixar bem sequinho. Daí depois eu consigo que a tinta fique mais viva aí na pintura. Esquecer de deixar secar um pouquinho, né? Secar não, esfriar, para não danificar teu stencil também, porque o soprador é muito quente, né? Então a gente tem que cuidar com essa... Quando a gente seca, não colocar o stencil já de primeira em cima, esperar dar uma esfriada. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, vou tirar o excesso, vou dar batidas aleatórias, nesse caso agora, não vou fazer cobertura total, só para dar mais um brilho mesmo na peça. Então a nossa peça tá pronta, nosso efeito ficou bem legal. Não sei se na tela vocês vão conseguir ver, mas ele tem um brilho do amarelo também, né? Então ele dá mais uma luz na frase. Então agora eu vou guardar tudo e vou dar mais uma secada na peça, para daí passar o verniz e finalizar ela, colocar um laço, colocar o cordão, né, para pendurar também. Mas a peça em si tá pronta. Podem ver, né, foi uma peça simples. Esse efeito você consegue fazer em outras peças também. Para finalizar agora eu vou usar o rami, um rami mais grossinho para fazer a cordinha de pendurar na porta. E vou usar um laço com palha da costa. E depois eu vou pegar e ainda colocar mais uma florzinha seca junto, só para dar mais um charminho ali no laço. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça da semana. Até a próxima!